Saia pronto para a guerra. 7 passos estoicos para forjar frieza e foco. E o problema é que talvez ainda não tenha percebido. Acordar atrasado, pegar o celular antes de abrir os olhos, se vestir correndo, sair sem foco, responder a tudo, absorver tudo, reagir a tudo. Essa é a rotina do soldado distraído. Aquele que não percebeu que a vida não espera você estar pronto. Ela ataca mesmo assim. E quanto mais impreparado, mais previsível, mais frágil, mais fácil de controlar. A maioria das pessoas não está vivendo, está reagindo. Não estão tomando decisões. Estão se defendendo de impulsos, desejos, notificações, vozes, pressões invisíveis. Não é uma vida. É uma trincheira mal construída onde tudo explode sem aviso. E o primeiro a desmoronar é sempre você. O estoico não vive assim. O estoico não acorda e pergunta: o que o mundo tem para mim hoje? Ele acorda e responde: o que eu tenho para enfrentar o mundo hoje? Essa é a diferença. A diferença entre viver esperando que os ventos soprem a favor e treinar para navegar, mesmo quando o mar se revolta. Entre querer que os outros mudem e trabalhar para que sua mente não seja destruída por ninguém. Entre rezar por sorte e preparar o espírito para a dor, o fracasso, o imprevisto, a injustiça e o peso inevitável da realidade. Você não pode controlar o caos lá fora, mas pode treinar sua firmeza aqui dentro. Você não pode impedir a guerra, mas pode se levantar como quem nasceu para ela. Este vídeo não é sobre motivação, é sobre resistência. Não é sobre vencer os outros, é sobre não se perder de si mesmo. E para isso, você vai passar por 8 etapas, 8 treinamentos, 8 confrontos com versões suas que precisam ser desarmadas antes que destruam tudo de novo. 8 camadas de frieza, 8 portas para o foco inabalável. Você vai aprender como suportar o que te desequilibra, como calar o que te distrai, como construir uma presença tão forte que dispensa palavras, como reagir sem se rebaixar, como seguir em frente mesmo quando tudo pede para você parar. E mais do que tudo, vai aprender a dominar o seu pior inimigo, o próprio corpo. Porque é aí que tudo começa. Na primeira batalha que você trava toda manhã e que quase sempre perde sem perceber. Se você está pronto para sair para a guerra, comece se tornando forte o bastante para vencê-la por dentro. Agora é você contra você. O resto é consequência. Você quer dominar o mundo lá fora, mas ainda é escravo do próprio corpo. A guerra não começa quando alguém te provoca, nem quando a vida te testa. Ela começa no exato instante em que você abre os olhos, ou deveria abrir. Porque o que geralmente acontece é o contrário. Você desperta, mas continua deitado, negociando com a própria mente, fazendo acordos covardes com a preguiça, adiando o incômodo como se isso não tivesse consequência. Só que tem. Cada vez que você cede ao corpo, enfraquece o espírito. Cada vez que você aperta o botão de soneca, envia um comando para o cérebro. Quem manda aqui é o conforto, não a vontade. E a partir daí, todo o resto do dia segue esse padrão. Reações lentas, foco quebrado, apatia disfarçada de cansaço. Você perde o controle logo na primeira batalha. E o pior, sem resistência. Os estoicos sabiam que o corpo é o primeiro traidor. Ele busca prazer, evita dor, se esquiva de desconforto. E se você não dominar essa parte, será apenas mais um escravo do apetite, um servo da moleza, alguém que não sabe a diferença entre cansaço real e fraqueza cultivada. Quando você levanta mesmo com frio, mesmo com sono, mesmo sem vontade, há algo que desperta junto com o corpo, a autoridade da alma, a centelha da disciplina, o senso de que você é mais forte do que os impulsos que te controlavam até ontem. Isso não se aprende lendo, se conquista no atrito. O corpo sempre vai pedir descanso antes da hora. Sempre vai sugerir que você adie o incômodo. Vai reclamar de esforço, de peso, de pressão. Vai mentir. Vai dramatizar. Vai agir como uma criança mimada que quer tudo fácil. E se você ceder, essa criança vai crescer e virar um tirano.
Um tirano que comanda seu tempo, sua produtividade, seu foco, suas decisões, sua vida. E quando você perceber, vai ter construído uma existência inteira baseada em concessões que começaram com um simples mais 5 minutos. O estoico verdadeiro começa o dia com uma pequena guerra. Ele sabe que não precisa de um inimigo externo para se fortalecer. Basta acordar, basta escutar o corpo dizer fica mais um pouco e fazer exatamente o oposto. Basta sentir o peso da cama e se levantar mesmo assim, porque esse gesto, aparentemente banal, é simbólico. É o primeiro ato de soberania. O primeiro sinal de que quem comanda não é o instinto, é a razão. E é esse pequeno gesto que te coloca à frente da maioria. Porque a maioria espera se sentir motivada para agir. E quem vive assim, jamais será livre. Você não precisa de vontade. Precisa de decisão. A vontade vai e volta. A decisão permanece. E quando você decide que o corpo não vai mais te governar, você começa a se tornar perigoso. Porque alguém que age mesmo sem estar com vontade é alguém que não pode ser detido por preguiça, distração ou desculpas. É alguém que constrói poder de dentro para fora. Há dias em que levantar da cama será o maior feito do dia. Mas ainda assim, será um feito. Um ato de resistência. Um lembrete de que você ainda está em combate. Não para impressionar ninguém. Não para postar rotina. Mas porque você sabe que a mente precisa de provas. E a primeira prova diária é simples. Você vai se levantar ou vai se render. Comece o dia vencendo o corpo. Faça algo que ele resista. Respire fundo e mova-se. Alongue. Sinta o frio e enfrente. Evite a dopamina barata logo cedo. Não negocie com o cansaço. Comande. Esse é o primeiro treino estoico. Não precisa ser bonito nem rápido. Só precisa ser real e constante. Porque com o tempo, o corpo entende. Ele para de lutar contra você e começa a seguir a mente que você forjou na dor. A verdadeira frieza não é não sentir. É sentir e não se curvar. A verdadeira força não é sobre músculos, é sobre comando interno. E o verdadeiro foco começa quando você vence o primeiro sabotador do dia, você mesmo. Levante e já comece vencendo. Ignorar é uma arte que poucos dominam. A maioria responde, rebate, se justifica, se corrói, porque ainda não aprendeu a diferença entre fraqueza e escolha, entre fugir do conflito e não se contaminar por ele. Há uma força silenciosa em quem sabe onde vale a pena colocar energia e onde só há armadilhas. O mundo vai testar isso o tempo inteiro. Pessoas que te provocam sem dizer uma palavra. Situações que pedem sua atenção só para roubar sua paz. Expectativas que se infiltram como obrigações. E você, se não estiver pronto, vai responder a tudo. Vai se perder em combates que não constroem nada. Vai se desgastar tentando provar algo para quem não ouve, tentando convencer quem já decidiu não enxergar. O estoico observa, mas não se envolve com qualquer coisa. Ele sabe que reagir é fácil e por isso mesmo é fraco. O impulso é automático. Mas a frieza exige consciência. A frieza exige estratégia. E uma das estratégias mais poderosas que você pode desenvolver é a da indiferença seletiva. Não para virar pedra, mas para proteger o que é essencial. Você não pode salvar sua energia e ao mesmo tempo se importar com cada comentário, cada indireta, cada distração, cada vaidade, cada disputa por razão. Em algum momento, você vai ter que escolher o que merece resposta e o que não merece nem pensamento. Você precisa de um escudo, invisível mas presente, um escudo mental feito da decisão de não se deixar afetar por tudo, porque a verdade é essa. A maioria das coisas que te irritam não merecem a sua ira. A maioria das pessoas que te julgam não conhecem sua história. E a maioria das situações que te tiram do eixo só conseguem isso porque você ainda está exposto demais. Frágil demais, em busca de aprovação demais. O escudo invisível começa a se formar quando você entende que a força não está em responder, está em permanecer. Firme, intacto, em silêncio. Ignorar não é negar a realidade. É aceitá-la sem permitir que ela te arraste. É ver a provocação
e não ceder. É ouvir a crítica e não se dobrar. É entender que o outro só tem poder sobre você, até o momento em que você entrega esse poder. Depois disso, tudo muda. O que te feria agora apenas passa. O que te irritava agora se dissolve. O que te desafiava agora só confirma que você se tornou maior do que isso. Você não está fugindo, está escolhendo o que te molda. Muitos confundem indiferença com fraqueza, mas a verdadeira fraqueza é precisar se provar o tempo todo. É responder para ser aceito. É gastar energia tentando mudar o que já é ruído. O estoico não age assim. Ele guarda sua força para o que importa. Ele economiza suas palavras, porque entende que nem todo diálogo é construtivo. Ele retira seu ego da equação, e por isso, ninguém consegue atingi-lo com palavras ocas. Seu escudo não é arrogância, é clareza. Clareza de que o mundo vai tentar provocá-lo de todas as formas, e ele não está aqui para se perder nisso. Você não precisa vencer todas as discussões, nem corrigir cada mal-entendido, nem se explicar a cada passo. Às vezes, ignorar é o maior ato de força que existe. Não porque você não se importa, mas porque se importa demais com a sua paz, com a sua missão, com o que está construindo em silêncio, porque todo minuto gasto em reação é um minuto roubado da sua construção. Repare nas pessoas que mais te provocam. São quase sempre as que menos têm domínio sobre si. Repare nas situações que mais te desequilibram. São quase sempre aquelas em que seu ego ainda tenta brigar. O escudo se forma quando você vê isso e não reage mais. Quando você se coloca acima, não por orgulho, mas por sabedoria. E então, pela primeira vez, o que antes te feria não te alcança mais. A arte de ignorar é a arte de conservar o que te torna forte. É proteger sua mente como se fosse um templo. É saber que, às vezes, o silêncio ensina mais do que qualquer resposta. E que o desprezo estratégico vale mais do que qualquer vingança. Porque quando você aprende a não se contaminar, você não apenas se defende, você se liberta. Use o escudo e siga. A mente, como campo de batalha, onde tudo se decide. A maior parte das guerras não acontece do lado de fora. Acontece dentro da sua cabeça, enquanto você tenta se convencer de que está tudo sob controle. Mas não está. Porque sua mente continua operando como um campo aberto, sem vigilância, sem estratégia, sem comando. E nesse território sem dono, qualquer ideia se instala. Qualquer medo cria raízes. Qualquer mentira contada por você mesmo se torna verdade. A mente, quando deixada solta, fabrica inimigos com o que deveria ser neutro, exagera o que é pequeno, cria narrativas inteiras baseadas em suposições e, o pior, age como se tudo fosse real. O estoico sabia disso. Sabia que a realidade é uma, mas a interpretação é um veneno ou uma cura, dependendo do treino que você dá aos seus pensamentos. E quase ninguém treina. A maioria acorda e já se alimenta do caos alheio, de telas, de ruídos, de tragédias, de opiniões. Já começam o dia permitindo que outros decidam o que vai ocupar o espaço mais sagrado que possuem, o espaço entre um pensamento e outro. E nesse vácuo, onde deveria haver clareza, só há confusão. Você precisa entender isso. O que você pensa com frequência, você se torna. A repetição interna molda o externo. Se você só se alimenta de comparação, vai se sentir inferior. Se só foca no que não tem, viverá escasso. Se repete para si mesmo que não vai dar certo, começará a agir como alguém que já perdeu. E isso acontece de forma sutil, mas fatal, porque a mente acredita no que você repete, mesmo quando você está brincando. Mesmo quando diz que não aguenta mais, que tudo dá errado, que nada muda. A mente registra e age a partir disso. Você planta o pensamento e depois se assusta com a colheita emocional que ele gera. O estoico, ao contrário, não permite qualquer pensamento. Ele vigia, ele escolhe, ele confronta. Quando algo negativo invade, ele não pergunta: isso é ruim? Ele pergunta: isso é útil? Isso me fortalece ou me enfraquece? E se a resposta for fraqueza, ele descarta, sem apego.
sem dramatização, sem pena de si mesmo, porque ele sabe que a mente é a verdadeira arena. Você pode ter tudo desmoronando ao redor, pode estar cansado, doente, injustiçado, solitário, cercado por problemas. Mas se sua mente estiver íntegra, treinada, limpa, nada te destrói. O caos chega, mas não entra, porque você criou um território blindado, onde só o que te fortalece tem permissão para morar. E essa blindagem não é automática. Ela vem de prática diária, de vigilância, de disciplina interna, de perceber quando o pensamento tenta te sabotar e responder, não hoje. Pense em quantas decisões ruins você já tomou por acreditar demais em um pensamento passageiro. Quantas discussões começou por interpretar algo errado. Quantos momentos perdeu por estar preso a uma história que sua mente inventou. Quantas oportunidades sabotou por medo que não vinha do mundo, vinha de dentro. A mente mal treinada age como um traidor. Se infiltra e finge que está te protegendo, quando na verdade está limitando tudo o que você poderia ser. Você precisa se tornar comandante do seu próprio pensamento. Precisa questionar o que entra, reorganizar o que já está, expulsar o que apodreceu, alimentar o que te fortalece. Precisa construir um sistema interno que funcione como um filtro estoico, onde só entra aquilo que constrói, e tudo que destrói, enfraquece ou paralisa é barrado, sem drama, sem hesitação. A mente é a base da frieza verdadeira. Você não será frio se sua cabeça estiver fervendo. Não terá foco se seus pensamentos estiverem fragmentados. Não terá clareza se viver atolado em ruído. E para limpar tudo isso, não basta querer. É preciso rotina. É preciso ritual. É preciso confrontar o próprio pensamento com coragem e não com justificativas. Os maiores guerreiros do mundo perderam batalhas externas por não dominarem o que se passava dentro deles. Não caíram por falta de força. Caíram por excesso de ruído mental, por dúvida, por impulso, por falta de silêncio interior. E isso continua acontecendo hoje. Pessoas fortes, inteligentes, com potencial enorme, sendo derrotadas pelo que pensam antes mesmo de agir. Treine sua mente como um soldado treina a espada. Cuide do que você permite repetir dentro de você. E se alguma coisa estiver tentando te sabotar por dentro, enfrente. Porque é aí que tudo começa, ou termina. Sua mente decide a guerra antes que ela comece. Vigie, ou seja vencido. O inimigo chama, responder ou recuar. Nem todo ataque merece resposta. E essa é uma das verdades mais difíceis de aceitar. A mente humana foi moldada para reagir. Diante de qualquer provocação, surge a vontade de se defender, de argumentar, de provar que tem razão. Mas é exatamente aí que o inimigo te captura. Porque quem domina sua reação, domina você. A provocação é uma isca, e quem morde, já perdeu. O estoico enxerga isso com clareza. Ele entende que a batalha nunca está no que é dito, está em como você reage ao que é dito. É ali, no instante entre o impulso e o silêncio, que a força real se manifesta. Quando o inimigo chama, ele não está buscando guerra, está buscando controle. Quer ver até onde você se desequilibra. Quer sentir o poder de te tirar do eixo. Quer que você entre no jogo dele. E o jogo é sempre o mesmo. Quem grita mais alto, quem se irrita primeiro, quem perde a compostura. Mas o estoico não joga esse jogo. Ele observa o ataque como quem analisa o vento. Sente, mas não se curva. Ele não precisa vencer cada discussão, porque sabe que a verdadeira vitória é manter o próprio centro intacto. Responder pode ser necessário, mas nunca de forma impulsiva. Recuar às vezes é estratégia. A sabedoria está em perceber a diferença. A resposta estoica não vem da raiva, vem da razão. Ela não busca humilhar, nem se vingar. Busca encerrar o ciclo. A raiva só continua viva quando é alimentada. E cada palavra dita em fúria é lenha jogada num fogo que te consome. Quando você aprende a pausar antes de responder, cria espaço entre o estímulo e a reação. E nesse espaço existe liberdade.
liberdade para escolher o que te eleva, em vez de agir como alguém programado pelo próprio ego. O inimigo mais perigoso não é aquele que te grita na cara, é aquele que desperta o pior dentro de você. E o único modo de vencê-lo é não permitir que ele te transforme em algo que você despreza. Por isso, o estoico aprende a responder com consciência, ou a não responder de forma alguma. Há situações em que o silêncio fere mais do que qualquer palavra. Há momentos em que o simples fato de não reagir mostra um poder que o outro nunca vai entender. Recuar não é desistir, é preservar a mente, é não desperdiçar energia em batalhas inúteis, é economizar força para o que realmente exige presença. Só quem é fraco precisa provar o tempo todo que é forte. Só quem não tem domínio precisa gritar. Só quem não tem centro precisa reagir a tudo. O estoico, ao contrário, sabe o valor da contenção. Ele age quando é o momento. E o momento certo é sempre aquele em que a emoção já foi domada. Há um tipo de poder em permanecer sereno diante da provocação. É o poder de quem não se abala por qualquer ruído. O poder de quem vê o jogo sendo armado e ainda assim escolhe não jogar. Porque o estoico não busca vitória momentânea. Ele busca paz duradoura. E paz é impossível para quem se deixa arrastar por cada faísca de orgulho. O ego é um general impaciente. Ele te empurra para guerras desnecessárias, te convence de que precisa responder a tudo, te obriga a provar valor onde o silêncio já bastaria. Mas o sábio vê o ego tentando gritar e o faz calar. Quando você controla sua resposta, ganha poder sobre o tempo. A discussão termina antes de começar. O ataque se dissolve por falta de retorno e o inimigo, confuso, se desarma. Porque quem não encontra resistência perde o propósito da agressão. É por isso que os sábios pareciam inatingíveis, não porque eram frios, mas porque sabiam onde sua energia era preciosa demais para ser desperdiçada. Reagir é fácil, refletir é raro, e a diferença entre os dois caminhos define o rumo da sua paz. O estoico responde apenas quando necessário, e mesmo assim, sem pressa. Ele escolhe o momento, as palavras, o tom, e quando fala, sua voz vem carregada de razão, não de impulso. Quando recua, não o faz por medo, mas por domínio, porque quem domina a própria raiva tem em si uma força que nenhuma provocação externa pode quebrar. Da próxima vez que o inimigo chamar, não corra para o campo de batalha. Respire, observe, espere. O que for ruído cairá por si mesmo. O que for verdade continuará ali, sólido, sereno, esperando por uma resposta digna. E quando for o momento certo, responda com sabedoria. Ou siga em silêncio. O poder não está em vencer todos os combates. Está em escolher quais merecem ser travados. O domínio da expressão. Construa o rosto de pedra. O domínio da expressão. As pessoas falam com o corpo antes mesmo de abrirem a boca. A linguagem silenciosa diz tudo. Fraqueza, ansiedade, descontrole, hesitação. O rosto, os ombros, os olhos, a respiração. Tudo comunica, tudo revela. E é por isso que o estoico não apenas vigia o que pensa, ele também vigia o que transmite. Não para parecer forte, mas para ser. Para que sua presença diga o que as palavras não precisam dizer. Para que o mundo perceba que está diante de alguém que se domina antes de tentar dominar qualquer situação. O rosto de pedra não é frieza teatral, é firmeza genuína. É o resultado de um espírito que já enfrentou o caos e permaneceu de pé. Quando você treina sua mente, o corpo responde. A tensão desnecessária se dissolve. A ansiedade perde o controle dos gestos. O olhar se estabiliza. O semblante deixa de pedir aprovação. O rosto se torna um reflexo da tranquilidade interna. E essa tranquilidade é uma ameaça para aqueles que vivem no desespero de parecer confiantes, sem nunca terem construído verdadeiramente essa confiança por dentro. O estoico não precisa enfeitar sua postura. Ele anda com a naturalidade de quem não deve nada a ninguém. Seu queixo não está erguido por orgulho. Está erguido porque ele não carrega o peso da culpa, nem da vaidade, nem da pressa. Ele sabe onde pisa. Sabe onde não pisa mais. É por isso
Cada passo que dá é firme. Cada gesto é limpo. Sua expressão não busca chamar atenção. E é exatamente por isso que chama. É como uma rocha em meio à tempestade, imóvel, presente, indiscutível. Você pode começar a treinar isso agora. Primeiro, observe. Observe como o seu rosto reage ao desconforto, ao estresse, ao medo. Você tensiona a mandíbula, evita o olhar direto, ri para amenizar o peso de uma conversa, gesticula demais quando está inseguro. Tudo isso é ruído, é corpo falando mais alto que o espírito. Quando você percebe esse comportamento automático, tem a chance de pará-lo, de reprogramá-lo, de transformá-lo em algo mais forte, mais limpo, mais controlado. Comece pelo olhar. O olhar estoico não é desafiador, é estável. Ele não tenta intimidar, apenas não se intimida. Depois, trabalhe a respiração. Um corpo que respira com calma comunica segurança, mesmo em meio ao caos. E então, a postura. Ombros abertos, mas sem rigidez. Como alguém que ocupa espaço com naturalidade. E o semblante. Sereno, sem pressa para reagir, sem necessidade de sorrir quando não há vontade, sem contração forçada nos olhos, na testa, nos lábios, apenas presença. Isso não é sobre parecer inacessível, é sobre se proteger. Porque toda vez que você transmite instabilidade, transmite vulnerabilidade emocional. E quem vive em guerra, mesmo que silenciosa, precisa proteger cada sinal. O estoico não dá sinais desnecessários. Não entrega ao outro os códigos da sua insegurança. Ele decide o que mostra. E essa decisão vem da disciplina, vem da vigilância, vem da recusa em ser um livro aberto para quem não merece acesso à sua alma. A expressão do rosto pode ser sua prisão ou sua armadura. Se ela for controlada pelos impulsos, pelas emoções, pela carência de aceitação, então você estará exposto o tempo todo. Mas se ela for construída sobre autoconsciência, clareza e sobriedade, então ela será sua muralha. Uma muralha que não repele os outros, mas que os obriga a se posicionar com mais respeito. Porque diante de alguém que se domina, até os tolos se calam. E não se trata de anular sua humanidade. Trata-se de não permitir que sua face denuncie guerras que já deveriam ter sido encerradas dentro de você. O rosto não precisa carregar cansaço antigo, medo disfarçado de simpatia ou raiva camuflada de ironia. O rosto de pedra é o rosto limpo. É a face de quem já decidiu. Nada que vier de fora vai moldar o que está aqui dentro. Assuma o controle daquilo que você transmite, porque muitas vezes você será lido antes de ser ouvido. E se for lido como alguém em desordem, será tratado com desordem. Mas se for lido como alguém que domina sua expressão, sua fala, seu silêncio, sua presença, então não será preciso dizer muito. O respeito já terá sido imposto no primeiro olhar. Domine seu rosto, e com ele, todo o campo ao redor se reconfigura. O peso que você escolhe carregar. Nem todo peso que você carrega é seu, mas você continua andando como se fosse. Continua acordando já cansado, não porque o corpo não descansou, mas porque a mente está sobrecarregada de histórias, memórias, cobranças e expectativas que se acumulam dia após dia sem nunca serem questionadas. Você carrega tudo como se fosse obrigado, como se não tivesse escolha, mas tem, sempre teve. Só que ninguém te ensinou que força não é aguentar tudo, é soltar o que não serve mais. O estoico entende isso com precisão. Ele sabe que a vida exige resistência, sim, mas resistência inteligente. Não é resistência ao sofrimento inevitável, é resistência à autoimposição de fardos desnecessários. Ele observa o que está carregando e pergunta: isso me pertence? Isso me fortalece? Isso me aproxima da clareza ou me afunda na confusão? Se a resposta for negativa, ele não se apega, ele larga. Não por fraqueza, mas por discernimento. Muitos continuam presos ao passado, como se fosse uma prisão de segurança máxima. Revivem erros, repassam dores, mantêm viva a culpa como uma âncora emocional. Como se pagar eternamente por algo fosse nobre. Não é. É desperdício de vida. Culpa que não se transforma em responsabilidade,
vira autotortura. E responsabilidade verdadeira é leve, porque se converte em ação. Já a culpa inútil te paralisa, te esgota e, o pior, te define. Há também o peso das expectativas alheias, a voz dos outros dizendo como você deveria viver, pensar, agir, se comportar. E mesmo que ninguém diga mais nada, essas vozes continuam dentro de você, moldando decisões, sabotando desejos, travando seus passos. Você tem medo de decepcionar, mas já está se decepcionando ao viver uma vida que não é sua. E não percebe que está lutando batalhas que nem acredita mais, só para manter máscaras que já não sustentam nada. O estoico escolhe seus pesos. Ele não foge do dever, não evita a dor necessária, não nega o esforço que constrói, mas também não se submete ao sofrimento vazio, à repetição emocional, ao ruído mental sem propósito. Ele sabe que não tem como ser leve o tempo inteiro, mas sabe que pode ser livre. E a liberdade começa quando você para de se obrigar a carregar o mundo nas costas. Há ainda os pesos invisíveis, ressentimentos que você jurou ter superado, mas ainda vivem nas entrelinhas do seu olhar. Promessas que você fez para agradar, mas nunca teve a intenção de cumprir. Pressões silenciosas que te empurram para uma vida automatizada, cheia de tenho que, preciso, não posso decepcionar. E quando você vê, está sendo esmagado por compromissos que nunca nasceram da sua verdade, nasceram da sua necessidade de aceitação. Soltar não é abandonar, é reorganizar, é saber onde sua energia está sendo sugada, é entender que aquilo que te consome em silêncio está impedindo o nascimento do que te fortalece em silêncio. Você não precisa resolver tudo, não precisa carregar todos, não precisa pagar por tudo. Precisa, sim, identificar o que é essencial. E o essencial nunca pesa tanto quanto aquilo que foi imposto. Treine isso. Observe o que te cansa de verdade. Questione os fardos que você assumiu sem perceber. Converse consigo mesmo com a brutalidade de quem quer se libertar. Pergunte: estou carregando isso porque acredito ou porque me acostumei? Porque é meu dever ou porque tenho medo de ser julgado se largar? Porque quero construir algo ou porque estou tentando não desagradar ninguém? O estoico não vive para agradar, vive para ser íntegro. E a integridade exige alívio, não aquele alívio superficial do prazer imediato, mas o alívio profundo de saber que cada peso carregado é necessário, que cada esforço tem propósito, que cada decisão está ancorada na realidade e não na carência. Você tem o direito e o dever de soltar o que não serve, de rever os pactos que fez consigo mesmo em momentos de dor, de questionar o que assumiu apenas por medo de perder amor, atenção ou status, de encerrar ciclos emocionais que nunca tiveram fim porque você continuou alimentando a memória. Solte, não por rebeldia, mas por lucidez. Solte porque a guerra que vem exige velocidade, exige clareza, exige que você esteja inteiro. E ninguém que arrasta correntes caminha com firmeza. Escolha o que carrega, ou será esmagado pelo que nunca foi seu. O plano frio: vencer sem gritar. A maioria vence gritando, forçando, impondo, porque não aprendeu a vencer em silêncio, porque ainda confunde força com barulho, presença com agressividade, autoridade com ego inflado. Mas o estoico enxerga isso de longe. Ele vê o descontrole disfarçado de liderança, vê a raiva disfarçada de coragem, vê a pressa disfarçada de competência. E escolhe o caminho oposto, o plano frio, a estratégia que não precisa ser anunciada, o tipo de poder que não precisa de plateia para funcionar. Vencer sem gritar não é passividade, é precisão, é saber exatamente onde agir, quando agir e o que ignorar. É entender que o verdadeiro domínio acontece antes da luta, no planejamento, na leitura do ambiente, no controle da própria ansiedade. Quem grita está tentando convencer os outros. Quem age com frieza já está convencido do que precisa ser feito. E por isso não se apressa, não se exalta, apenas executa.
A frieza estoica não é ausência de emoção, é ausência de desperdício, de energia mal direcionada, de reações impulsivas que jogam tudo a perder. Ela nasce da mente limpa, do corpo que já foi treinado a suportar tensão sem se desfazer, da alma que já enfrentou crises suficientes para não se deixar impressionar por qualquer provocação. O estoico não precisa se inflamar. Ele apenas enxerga o cenário como ele é e, com base nisso, age com lógica. E essa lógica é mais letal do que qualquer fúria. A estratégia estoica é silenciosa. Não anuncia sua intenção, não revela sua dor, não avisa que está prestes a agir. Simplesmente faz. E quando o mundo percebe, já foi feito, já foi vencido, já foi superado. O estoico entende que o segredo da força está no foco. Foco absoluto. Foco que não se distrai com ruído, com julgamento, com palmas ou vaias. Foco que não depende de humor, de clima, de reconhecimento. Foco que não negocia com o momento. Ele traça o plano e cumpre. Frio. Constante. Sem necessidade de plateia. Vencer sem gritar é vencer por consistência. É deixar que os resultados falem, que o silêncio incomode. Que a ausência de reação seja a resposta mais forte de todas, porque o grito, muitas vezes, é o último recurso de quem não tem mais argumento. Já o silêncio estratégico é o terreno onde o poder cresce sem ser percebido, onde a presença começa a intimidar pelo simples fato de não se abalar. O estoico não tenta provar seu valor. Ele se prova vivendo, se prova resistindo, se prova cumprindo o que prometeu quando ninguém estava vendo. Essa é a essência do plano frio. Construir por dentro o que o mundo tenta arrancar de fora. Disciplina, clareza, imperturbabilidade. A paz que não vem da calmaria, mas da preparação. Pense nos momentos em que você se perdeu porque tentou reagir rápido demais, porque não parou para observar, porque deixou o sangue quente decidir. E agora imagine o oposto. Uma mente treinada para esperar, ler o cenário, prever os passos do outro, responder com precisão e não com pressa. Essa mente é uma arma e ela só se forma com prática, com contenção, com intenção. O estoico vê o jogo inteiro. Enquanto os outros brigam pela bola, ele analisa o campo. Enquanto os outros se gastam em discussões, ele cuida da estrutura. Enquanto os outros perdem tempo tentando parecer fortes, ele se torna inabalável. E quando chega o momento certo, ele fala, ou age. E nesse momento, tudo muda. Não por imposição, mas porque sua presença já vem carregada de comando. A frieza não é distância, é foco. É saber o que quer e não se distrair até chegar lá. É ter um plano tão sólido que nada do que vier de fora consegue desmontar. É saber que algumas batalhas se vencem com um passo para trás, outras com silêncio, outras com ação pontual. Mas todas exigem inteligência emocional para não se perder no calor da emoção. Você não precisa levantar a voz para ser ouvido, só precisa ser coerente, constante, imprevisível na forma, mas previsível no caráter. Alguém que não se rende à raiva, nem à necessidade de resposta imediata. Alguém que respira antes de agir. E quando age, não erra, porque estudou, porque previu, porque construiu por dentro o que ninguém vê. Esse é o plano frio. O plano de quem já não depende da gritaria para ser forte. O plano de quem vence pelo que é, não pelo que finge. A última ordem. Não se explique, domine. Há um momento em que toda explicação se torna fraqueza. Quando você precisa justificar cada decisão, convencer cada olhar, provar cada passo, é sinal de que ainda busca a aprovação. E quem vive para ser entendido, perde a liberdade. O estoico sabe disso. Ele não fala para ser aceito, fala quando é necessário. E na maior parte do tempo permanece em silêncio, porque entende que as ações têm mais autoridade do que qualquer argumento. Ele aprendeu que domínio não se anuncia, se demonstra, e que o respeito real vem de coerência, não de convencimento. Explicar demais é um hábito dos inseguros. É uma tentativa disfarçada de controle. Você quer garantir que os outros compreendam, validem,
Não te julguem, mas o julgamento virá de qualquer forma. Sempre virá. E quanto mais você tenta se defender, mais entrega seu poder. Mais o mundo percebe suas fissuras, mais os curiosos aprendem onde te atingir. O silêncio, ao contrário, confunde. Desarma, impõe, porque quem não sente necessidade de se justificar transmite algo que não pode ser ensinado. Autossuficiência. Dominar é agir com autoridade silenciosa. É ser a própria resposta. É deixar que o tempo, os resultados e a postura falem por você. O estoico não desperdiça voz tentando ajustar a visão dos outros. Ele ajusta a própria conduta e sabe que, cedo ou tarde, a verdade se impõe sozinha. O tempo é o maior aliado de quem age com retidão, porque o tempo revela, e quando ele revela, os que duvidavam se calam, os que zombavam se curvam, os que testavam aprendem a manter distância. A última ordem é essa: pare de tentar explicar quem você é. Mostre, não com palavras, mas com firmeza, com disciplina, com constância. A mente fraca reage à dúvida dos outros. A mente forte continua o caminho, mesmo cercada de incompreensão. Você não deve nada a ninguém, além da sua própria coerência. E a coerência, quando vivida de forma inabalável, se torna uma força tão sólida que ninguém pode apagar. O mundo tenta te puxar para a arena das justificativas, tenta te provocar para que você se defenda, para que grite, para que mostre vulnerabilidade. Mas o domínio começa quando você percebe que não precisa mais participar desse teatro. Você não é o que os outros pensam. É o que você sustenta em silêncio quando ninguém está olhando. É o que continua firme mesmo quando duvidam. É o que permanece mesmo quando zombam. O domínio não busca aplausos, busca permanência. A grandeza em simplesmente continuar, em manter o olhar limpo, a voz calma, o passo certo, mesmo diante da dúvida. É isso que destrói os fracos, a calma dos fortes, porque ela expõe o desequilíbrio de quem ainda precisa gritar para existir. Dominar é não se afetar por isso, é não se rebaixar à necessidade de provar, é entender que, no fim, a guerra não é contra quem duvida, é contra o impulso de querer convencer. O domínio é a vitória final. Não é sobre vencer os outros, é sobre não ser vencido por si mesmo. É sobre carregar o mesmo semblante firme em dias de glória e de queda. É sobre manter a mesma disciplina quando te aplaudem e quando te ignoram. É sobre continuar treinando a mente enquanto todos se distraem. Porque aquele que domina o próprio interior, cedo ou tarde, domina o exterior também. Não se explique. Não reaja ao ruído. Não se curve à curiosidade dos que não suportam o silêncio. Apenas mantenha o curso. A constância é a sua linguagem. A serenidade é o seu escudo. O foco é a sua espada. E a frieza é o seu selo de poder. Essa é a última lição. Não espere o mundo entender. O mundo não entende o domínio. Ele apenas o reconhece quando o vê. E se você sente que esse caminho é o seu, o de quem vence em silêncio e constrói com firmeza, permaneça aqui. Inscreva-se e deixe sua marca nos comentários. É assim que continuamos fortalecendo juntos o que o mundo ainda não compreende: o poder de quem domina a si mesmo.